Olá, pessoal! Nesta aula vamos trabalhar com temporizadores JavaScript. Temporizadores permitem a você determinar um intervalo de tempo para que uma função JavaScript seja executada. Nós temos dois tipos de temporizadores. Um que não se repete e outro que se repete de tanto em tanto tempo, ou seja, em um intervalo de tempo. Então, para a gente criar um temporizador que não se repete, nós utilizamos a função setTimeout. Então, nós vamos utilizar essa função aqui nesse nosso HTML para, uma vez que nós clicamos aqui na lâmpada e depois de passar um determinado tempo, essa lâmpada se apagar sozinha. Então, para isso, eu vou utilizar um temporizador que não se repete, tá certo? Agora, antes de utilizar o nosso temporizador, vamos melhorar um pouquinho esse código aqui da nossa lâmpada. Nós estamos chamando aqui o nosso manipulador de evento direto no nosso código HTML. Isso a gente já sabe que está errado. Então, primeira coisa, eu vou remover o nosso manipulador de evento aqui do HTML. Vamos aqui no nosso código JavaScript e vamos aqui chamar o nosso window.onload e criar um manipulador de evento para ser aplicado assim que a página for carregada. Então, aqui sim, vamos pegar a nossa imagem e associar o evento onClick nela para executar a função ligar. Ótimo, vamos ver se está funcionando. Clicamos e está funcionando. Então, como eu disse para vocês, existe a função setTimeout para criar temporizadores que não se repetem. E onde é que nós vamos aplicar esse temporizador? Eu vou aplicar esse temporizador aqui na função ligar. Assim que a pessoa clicar na lâmpada, eu vou querer definir um tempo para a lâmpada se apagar. Então, eu vou criar uma outra função aqui que apaga a lâmpada. Então, tem a ligar e a desligar. E na função desligar, nós vamos colocar a imagem off, ou seja, desligada. Agora, como é que nós utilizamos essa função? Então, setTimeout. E aqui nós podemos passar, né, a nossa função JavaScript. Então, eu posso colocar aqui a função direto. E o intervalo em milissegundos que eu quero que essa função execute a função que eu estou passando aqui dentro. Então, eu quero aqui de 3 em 3 segundos, ou seja, 3.000 milissegundos, essa função vai ser executada, né? Apenas uma única vez. Então, vamos testar aqui agora. Atualizamos a página. Vou clicar em cima da lâmpada. Desligou sozinha. Olha aí. Então, está ótimo. Uma outra alternativa aqui, dentro da nossa função setTimeout, seria colocar o nosso código completo aqui dentro. Na verdade, é isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma chamada JavaScript. Ou nós poderíamos simplesmente colocar uma referência ao nome da função, sem estar entre strings. Se a gente estiver colocando entre aspas, eu posso colocar um código JavaScript para ser executado aqui. Então, vamos ver aqui agora. Vou clicar. 3 segundos depois, ela apagou sozinha. Então, essa forma de chamar é a mesma de a gente estar colocando aqui entre aspas, desligar, abre e fecha parênteses, que seria uma instrução JavaScript. Certo? Agora, nós temos também a possibilidade, aí eu vou só explicar para vocês, vocês podem também limpar o timeout, né, do seu temporizador. É claro que aqui não faz muito sentido, porque esse timeout ele vai ser chamado uma única vez.
mas a gente poderia utilizar aqui clear timeout para limpar o nosso temporizador aqui. Agora, qual é o parâmetro aqui que eu passo? Exatamente a chave do nosso temporizador. Essa chave ela é criada quando eu executo a função setTimeout. Então, eu teria a chave aqui e eu passaria esta chave para poder limpar o meu temporizador. Tá bom? Agora, vamos utilizar um outro temporizador. Vamos criar aqui um temporizador que é executado de tempo em tempo. Para isso, nós vamos criar aqui um relógio que nós vamos atualizar ele de segundo em segundo. Para isso, nós vamos criar aqui um campo nesse nosso HTML, div id horas. E dentro desta div, nós vamos colocar aqui uma hora fake, né? Uma hora falsa aqui. Vamos só ver como é que vai ficar. Ótimo. Então, temos aqui o nosso campo de horas. Nós vamos criar aqui uma função que recupera a hora corrente e seta essa hora corrente aqui dentro dessa div, usando um atributo que vocês aprenderam do bom na aula passada, que é o atributo innerHTML. Tá? Então, vamos aqui no nosso JavaScript criar a nossa função. Então, eu já tenho a função criada aqui, vou só explicar para vocês como é que é o funcionamento dela. Então, essa função apresenta horas, ela cria um objeto date, que nós já vimos na aula de objetos no passado. Né? Eu crio aqui uma variável, que é uma variável string, que vai receber o quê? As horas, separadas por 2 pontos, os minutos, separado por 2 pontos, e, por fim, os segundos. E aí eu vou atribuir essa variável ao innerHTML do elemento horas que nós acabamos de criar ali, que é aquela nossa div. Tá? É isso que nós vamos fazer. Agora, como é que nós podemos definir um temporizador para executar essa função de segundo em segundo? Então, nós temos aqui um outro temporizador, que é o setInterval. Então, o setInterval, a gente vai definir um intervalo de tempo para ele executar a função. Qual função? Apresenta horas. Então, aqui eu defino apresenta horas. De quanto em quanto tempo? De 1 em 1 segundo. Então, está aí. Vamos ver o resultado aqui. Opa! E está aí o nosso temporizador funcionando. De 1 em 1 segundo, ele está executando aquela função e alterando as horas aqui para a gente. E a nossa lâmpada também. Toda vez que eu clicar nela, ela vai esperar 3 segundos e vai se apagar. Perfeito, pessoal. Essa aqui foi a aula de temporizadores JavaScript. Né? Na próxima aula, vamos trabalhar com cookies. Vejo vocês lá. Vamos acabar essa aula com a lâmpada feliz, né?